Olha, o assunto agora é religião. Nesta quarta-feira, gente, amanhã já tem início a quaresma. Para falar sobre esse período que antecede a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, eu recebo agora aqui no nosso estúdio o vigário-geral da Arquidiocese de Aracaju, o padre Genário Júnior. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos escutam. Esse é um período muito especial, não é? A gente vê que toda a igreja se concentra nos cristãos para o início da quaresma. É um momento que realmente a Igreja Católica pede uma atenção especial de todos? Sim, a quaresma é um tempo muito rico. Tem início amanhã, com a quarta-feira de cinzas, e é um período de preparação, de percurso interior e ao mesmo tempo comunitário para a preparação da Páscoa, que nós iremos celebrar com a Semana Santa, o Tríduo Pascal. Então, é um período, um percurso espiritual com algumas práticas e celebrações que nos ajudam a viver esse momento preparatório de 40 dias. O que é importante, exatamente essa pergunta que eu ia fazer, o que é importante que os cristãos católicos saibam ou pratiquem durante esses 40 dias? São as práticas, a primeira coisa, a oração. Sem a oração, ninguém se salva. A necessidade de reconhecer Deus, de colocar Deus. É um período de conversão, de chamada conversão, porque a primeira palavra no cristianismo é conversão. Convertei-vos e credes no Evangelho. Então, a oração, intensificar a oração, sempre acrescentando alguma coisa que já tem o hábito de rezar, mas acrescentando sempre para lembrar que Deus é Deus e deve ser Deus na nossa vida. O jejum, eu tirando alguma coisa que eu tenha prazer, que goste, isso aí também vai me ajudar na luta, na batalha que é a quaresma. Eu vou trabalhar, lutar contra um vício, contra uma coisa que ainda me impede a união com Deus, a comunhão com Deus. E a esmola, a caridade, né? Eu fui amado, sou amado por Deus, então eu vou ao encontro do outro. Por gestos, por visitar um preso, dar a comida a quem precisa, ou perdão a quem precisa, gestos de caridade, porque eu recebi de Deus, sou amado por Deus, vou ao encontro do outro, que se encontra também Deus. São práticas que nos ajudam nesse percurso quaresmal, nessa batalha, nessa luta. O senhor falou aí do jejum, que chama a atenção de muita gente, né, a cada ano que passa, e várias, digamos assim, informações, várias concepções sobre o jejum. E algumas pessoas decidem jejuar apenas na quarta e na sexta-feira da Paixão. Isso é possível? A pessoa pode adequar o seu jejum, já que o senhor falou que o sacrifício nos aproxima mais aí de Deus? O sacrifício, o jejum que eu faço é para identificar e se unir à paixão do próprio Cristo. Então, a igreja recomenda o jejum obrigatório, o jejum e abstinência de carne, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão. Mas também é uma prática louvável, toda quarta e sexta da quaresma. Apesar que o jejum é obrigatório até os 60 anos de idade. Já a abstinência de carne, não. Aí qualquer idade pode fazer abstinência de carne. Olha aí, a gente tem acompanhado, né, a Igreja Católica, claro, envolvida em muitos temas de relevância no nosso país, não só ali, né, envolvendo o clero, mas se envolvendo toda a população brasileira, principalmente nesse momento político. Inclusive a campanha da fraternidade trata desse tema. O senhor poderia falar um pouquinho mais? Como uma dimensão que é a dimensão da caridade, a Igreja no Brasil sempre lança todos os anos a campanha da fraternidade com a quarta-feira de cinzas, e aí cada diocese se adequa. A nossa diocese terá abertura na Catedral Metropolitana, no anexo ali da Rádio Cultura, às 16h30, a missa celebrada pelo senhor arcebispo metropolitano. O tema desta campanha da fraternidade é Fraternidade e Políticas Públicas, tendo como o fundo o profeta Isaías, o capítulo 1, versículo 27, onde diz ser libertos pelo direito e pela justiça. A dimensão de políticas públicas é aquilo que promover a fraternidade, a cidadania de cada um, aquilo que tem direito, que o Estado deve promover, a educação, a saúde. Então, conscientizar, ser inserido na sociedade, mas à luz do Evangelho e à luz da doutrina social da Igreja. Para isso é uma parceria com os movimentos sociais, a sociedade civil organizada? Sim, é uma parceria, uma comunhão, porque vive essa dimensão na quaresma, né, de viver a fraternidade, de ir ao encontro do outro que precisa. Então, esse ano vai trabalhar as políticas públicas, a participação em conselhos que tem a nível federal, estadual e municipal, essa consciência, mas sempre assim,
inseridos à luz do Evangelho e a doutrina social da Igreja. Padre, aproveita esse momento para deixar a programação, né, da Catedral, os últimos recados que o senhor queria deixar para os nossos telespectadores. Afinal de contas, amanhã tem início a Quarta-feira de Cinzas. Amanhã, Quarta-feira de Cinzas, um período que inicia na Igreja a Quaresma, na Catedral Metropolitana, as missas, 7 horas da manhã, às 16h30 e às 19h30. Cada um em sua comunidade procure participar e dar início a esse percurso belo, mas intenso de luta contra o pecado, luta com aquilo que nos afasta de Deus, luta contra aquele que nos tenta tirar de Deus, que é o próprio inimigo, o demônio. Muito obrigada por suas informações.